e vi uma coisa muito feia, os olhos vermelhos, grandes, esbugalhados. Sou médico há 46 anos e em 1996, no dia 20 de janeiro, eu fui chamado para ver um paciente, né? E quando eu fui ver, não era um ser do nosso planeta, né? Que fui chamado eventualmente para dar minha opinião sobre o caso e eu vi aparições de extraterrestres ou de OVNIs. Isso não houve porque não houve uma comprovação. A mãe de Valquíria e Liliane fez uma denúncia. Ela afirma que na noite de 28 de abril, 4 homens vestidos de terno e gravata foram até sua casa para oferecer dinheiro. Em troca, as meninas deveriam gravar um depoimento negando toda a história. Se eu te dissesse que um dos maiores mistérios já vividos no Brasil não foi totalmente contado, e se eu te falasse que aquilo que muitos trataram como lenda, como exagero, até como histeria coletiva, pode ter sido, na verdade, um encontro real, um contato direto, um momento em que algo que não pertence a este mundo foi visto, presenciado de perto e, segundo os relatos que surgiram anos depois, até atendido por um médico, e o mais impressionante de tudo, isso é que não estamos falando de um filme de ficção, nem de uma história criada em algum laboratório secreto ou base militar distante. Estamos falando de algo que teria acontecido aqui no Brasil, em uma cidade comum, com pessoas comuns, vivendo suas vidas normalmente, até que de repente tudo mudou, e o que veio depois disso continua até hoje cercado de dúvidas, medo e uma pergunta que insiste em não desaparecer. Será que estamos realmente sozinhos? Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Esbanjando Potência. Hoje vamos falar de um assunto que impactou o Brasil, não só o Brasil, fora do Brasil também, mas algo muito estranho aconteceu. Esse caso foi abafado e hoje vamos falar o que aconteceu em Varginha. Será que realmente pessoas avistaram extraterrestre? Será que não estamos sozinhos? Bora para esse vídeo sem enrolação. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Tudo começou em janeiro de 1996, em pleno verão brasileiro, quando o calor tomava conta da cidade de Varginha, em Minas Gerais. Era para ser mais um dia comum, como tantos outros, mas algo estranho começou a acontecer. Aos poucos, relatos começaram a surgir. Pessoas afirmavam ter visto criaturas que não pareciam humanas. Eram descrições semelhantes a seres baixos, com olhos grandes, pele escura e um comportamento que ninguém conseguia explicar com lógica. Não vou afirmar que vi o ET. Eu tinha saído no alpendre para fumar e vi uma coisa muito feia, os olhos vermelhos, grandes, esbugalhados. No início, aquilo parecia apenas mais uma história estranha, daquelas que surgem, se espalham por alguns dias e depois desaparecem. Mas dessa vez foi diferente, porque não era apenas uma pessoa falando, não eram 2 ou 3 relatos isolados, eram várias pessoas e o mais assustador, os detalhes batiam e as descrições eram praticamente iguais. ET de Varginha é denominado, na linguagem dos ufólogos, de ET, entidade biológica extraterrestre. As declarações foram prestadas depois de 3 meses de pesquisas empreendidas pelos ufólogos mineiros Ubirajara Rodrigues e Vitório Pacatini. Eles interrogaram as 3 moças que teriam visto neste lote vazio, no dia 20 de janeiro, uma criatura que não parece nem homem nem bicho. No mesmo dia 4 de maio, quando os ufólogos soltaram uma nota anunciando o resultado de suas investigações, a mãe de Valquíria e Liliane fez uma denúncia. Ela afirma que na noite de 28 de abril, 4 homens vestidos de terno e gravata foram até sua casa para oferecer dinheiro. Em troca, as meninas deveriam gravar um depoimento negando toda a história. Mesmo levando em conta o quanto é difícil acreditar que uma criatura alienígena esteve por aqui e foi capturada pelas Forças Armadas, os pesquisadores estão convencidos. O medo era real, e isso fez com que algo começasse a ficar claro. Havia alguma coisa muito fora do normal acontecendo ali. Um momento que marcou essa história de forma definitiva aconteceu quando 3 meninas, em plena luz do dia, se depararam com algo que jamais esqueceriam. Elas estavam passando por um local aparentemente comum quando viram uma criatura agachada, encostada em um muro. A aparência era perturbadora. O ser parecia frágil, como se estivesse ferido ou perdido. O cheiro era extremamente forte, algo descrito como uma mistura de enxofre com algo podre. Os olhos eram grandes, profundos e causavam um medo difícil de explicar. Não havia dúvida na reação delas.
correram imediatamente, desesperadas, tentando entender o que tinha acabado de presenciar. E mesmo com o medo, uma coisa era certa: aquilo não parecia imaginação. Porque depois desse encontro, outras pessoas também começaram a relatar coisas parecidas. A cidade inteira começou a entrar em alerta. Relatos surgiram de diferentes pontos, sempre com características semelhantes. Criaturas sendo vistas, movimentações estranhas durante a noite e, talvez, detalhe mais intrigante de todos, a presença crescente do exército. Caminhões militares começaram a circular pela região. Áreas foram isoladas e um silêncio estranho começou a tomar conta do assunto. E quanto mais tentavam controlar a situação, mais perguntas surgiam. O que estava acontecendo em Varginha? O que realmente tinha sido encontrado ali? E por que tanto esforço para manter tudo em segredo? Era como se houvesse algo muito maior por trás daquela história. Algo que não poderia de forma alguma vir à tona. Mas o ponto mais impactante de todos, esse caso não foi apenas o avistamento das criaturas, e nem a quantidade de testemunhas, e muito menos a movimentação militar. O que realmente fez essa história ganhar uma dimensão ainda mais assustadora veio anos depois. Quando um novo relato surgiu, um homem decidiu falar. Um médico, alguém respeitado, experiente, acostumado a lidar com situações extremas e com responsabilidade profissional. Meu nome é Ítalo Danelli Venturelli. Eu juro que o que eu vou dizer para vocês é verdade, nada mais do que a verdade. Sou médico há 46 anos. E em 1996, no dia 20 de janeiro, eu fui chamado para ver um paciente, né? E quando eu fui ver, não era um ser do nosso planeta, né? Que fui chamado eventualmente para dar minha opinião sobre o caso, e eu vi o caso sob o ponto de vista médico. Consciente, sem dor, sem sangramento, respirando bem, muito calmo, muito tranquilo, parecia uma criança de uns 7 anos, branquinho, não tinha mau cheiro, a cabecinha grande, mas em forma de gota, né? Boca pequenininha. Uma das mãos estava dentro de um campo e outra para fora. O olho não era vermelho, estava lilás, também em forma de gota. E me olhou de uma maneira muito tranquila, não estava agitado, não estava agressivo, não estava com dor. E na minha opinião não estava com medo também. Na minha opinião estava entendendo o que estava acontecendo ali. E um olhar muito bonito de ver, um olhar assim sem julgamento, né? Até neste momento do vídeo, esses relatos, essas aparições, essas meninas que disseram ter visto algo diferente, acredito eu que é algo muito estranho. E eu, na época que acompanhei muitas reportagens e do nada abafaram um caso, então é muito estranho. Mas bora dar continuação no vídeo, porque essa história tá ficando cada vez mais interessante e intrigante. E o que ele disse simplesmente abalou tudo o que se acreditava até então. Segundo esse médico, não apenas houve contato com uma dessas criaturas, mas uma delas teria sido levada para atendimento médico. Dentro de um ambiente controlado, com profissionais presentes, tentando lidar com algo que não fazia parte da realidade conhecida. Ele afirmou que aquilo não era humano. A anatomia era completamente diferente. A pele tinha características incomuns e os olhos eram algo impossível de esquecer. Era, segundo ele, que definitivamente não pertencia à Terra. Além disso, ele descreveu um ambiente de extrema tensão, com um nível de sigilo absurdo, como se todos ali soubessem algo que jamais poderiam ser divulgado. Como se aquela situação precisasse ser apagada, escondida e esquecida. E aí surge uma questão inevitável. Por que alguém arriscaria tudo para contar uma história dessas? Por que colocar a própria reputação em jogo, sabendo que enfrentaria dúvidas, críticas e até ridicularização? Não parece fazer sentido inventar algo assim, sem um motivo muito forte. A não ser que não fosse invenção, a não ser que aquilo fosse algo que ele simplesmente não conseguiu mais guardar. O caso de ET de Varginha, desde então, se tornou um verdadeiro quebra-cabeça. São muitas peças, muitos relatos, muitas coincidências que parecem se encaixar de forma quase perfeita. Testemunhas demais para ignorar, detalhes consistentes demais para serem descartados facilmente. E ao mesmo tempo, um silêncio que só aumenta o mistério. No centro de tudo isso, permanece uma pergunta que ecoa até hoje. O que realmente aconteceu naquele dia? E tem mais um detalhe que pouca gente comenta. Enquanto tudo isso acontecia, havia relatos de pessoas que simplesmente desapareceram na narrativa. Testemunhas que falaram demais e depois nunca mais quiseram tocar no assunto. Gente que mudou de comportamento, que evitava entrevistas,
e desviava o olhar ao ser questionada. Coincidência? Talvez. Mas em um caso onde tantos pontos já parecem fora do comum, até o silêncio começa a fazer barulho. Porque quando várias peças somem ao mesmo tempo, a pergunta deixa de ser o que aconteceu e passa a ser o que estão tentando esconder. E é exatamente aqui que essa história deixa de ser apenas curiosa e começa a ficar inquietante de verdade. Porque não se trata só de acreditar ou não em vidas fora da Terra. Se trata de entender até onde vai o que a gente não sabe. Até onde vai o que nunca nos contaram. E se por algum motivo tudo isso for real, então talvez o caso de Varginha não seja apenas um episódio isolado, mas sim um fragmento de algo muito maior. Algo que ainda está acontecendo, bem diante dos nossos olhos. Bom pessoal, esse foi o vídeo da aparição de ET em Varginha. Pessoal, na época eu era bem moleque, era bem novo. E realmente esse assunto apareceu em muitos canais, principalmente no programa do Ratinho. E foi uma história que do nada eles abafaram. Na época, eles meio que abafaram o caso porque não tinha redes sociais. Se fosse hoje seria bem diferente, não teria como esconder e abafar esse assunto. Mas o que mais intriga é esse médico dando um relato muito importante. E como foi citado no vídeo. Por que ele colocaria o nome dele em xeque de um doutor renomado? Acredito eu que ele não colocaria o nome dele e a profissão dele em jogo. Então nessa época, como eu comentei com vocês, eu morri de medo porque eu era molequinho e apareceu uma entrevista, uma reportagem bem intrigante na época no programa do Ratinho, entrevistando moradores, imagens do exército invadindo a cidade, como se eles estivessem escondendo algo. Então realmente acredito eu que aí tem alguma coisa. Não sei se é seres de outro mundo, mas alguma criatura diferente apareceu lá, isso eu tenho certeza, porque foi muito estranho. Mas essa é só a minha opinião, e quem acompanhou esta notícia na época, deixa aí nos comentários se você acredita ou não. E pessoal, mais uma vez aí pedir ajuda de vocês se puderem, se inscreva no canal, deixa o joinha e acompanhe a gente aí, porque toda semana temos vídeos novos para vocês. Valeu!